Milhões de abelhas são liberadas sem qualquer proteção no ambiente hostil. Nevada opera como uma fornalha térmica no coração da América, drenando a vitalidade de qualquer planta. O clima testa a paciência humana, rejeitando quase todos os métodos de cultivo tentados por agricultores durante décadas. Mas isso é apenas o começo do desafio. Por que recorrer a uma ideia que a comunidade inteira ridicularizou como insana e delirante? Aparentemente, a falta de infraestrutura condenaria o projeto ao fracasso. Mas, exatamente quando as soluções técnicas colapsaram em becos sem saída, essa estratégia bizarra emergiu como única opção. Não existem colmeias, produção de mel, quadros de madeira ou redes de proteção. Vê-se como esses pequenos engenheiros naturais penetram diretamente no solo alcalino. À primeira vista, a terra parece estéril demais, mas na prática, elas evoluíram para despertar flores que abelhas comuns jamais tocariam. Em um intervalo de apenas algumas semanas, o que soava como piada tornou-se um avanço técnico observável. Os campos áridos começaram a mudar de maneiras que nenhum modelo antecipou. A transformação dessa paisagem obstinada em um local pulsante não foi sorte, foi um design calculado. Terry Work analisa como a intervenção reescreveu o futuro de Nevada. O ciclo biológico se restabelece no deserto. 2023 foi o ano em que a agricultura de Nevada atingiu seu limite físico absoluto. Porque o solo parecia lutar ativamente contra as máquinas e o cultivo produtivo. O sol cozinhava a terra implacavelmente, criando uma crosta endurecida que repelia a água superficial. A resposta residia nos minerais de lagos antigos, que formavam uma armadura teimosa sobre o terreno, fazendo com que os rendimentos agrícolas escorregassem pelas mãos dos fazendeiros como areia fina. Toda a região se comportava como uma engrenagem gasta, recusando-se a caminhar ao lado da produção de alimentos. Mas isso é apenas o começo do desafio. No entanto, em meio a essa hostilidade geológica, uma única planta persistia em não ceder ao ambiente severo. Pode-se notar como a alfafa estende suas raízes profundamente através das camadas de sedimentos onde outras culturas falham. A planta de tons violeta e verde busca veios de água ocultos que apenas sua biologia consegue desbloquear. Se polinizada com precisão técnica, ela faz mais do que sobreviver. Produz sementes minúsculas capazes de reter a umidade e desacelerar o avanço do deserto, alterando o destino econômico de uma fazenda inteira. À primeira vista, a flor da alfafa parece uma estrutura simples e passiva. Mas, na prática, ela opera como um estilingue mecânico sob alta tensão. As pétalas mantêm o aparelho reprodutivo travado, exigindo um peso específico e uma força bruta exata para disparar o mecanismo oculto. Vê-se como a maioria das abelhas não suporta o impacto súbito dessa liberação de energia cinética. As abelhas de mel, apesar de trabalhadoras, evitam o desconforto físico do golpe, enquanto as espécies menores carecem de força muscular para acionar a armadilha das pétalas. Depois, fica mais complexo. Consequentemente, campos inteiros permanecem visualmente floridos e roxos, mas funcionalmente estéreis, como uma performance sem audiência. A câmera desliza sobre sacos de sementes que permanecem leves e semivazios após a colheita, servindo como lembretes da obstinação da terra. Os agricultores contavam flores em vez de grãos produtivos, enquanto o solo se tornava mais alcalino a cada temporada e os custos de produção subiam a níveis insustentáveis. Soluções tecnológicas modernas, eficazes em outras geografias, falhavam miseravelmente e se desfaziam ao encontrar a terra única e difícil de Nevada. Mas a ironia mais cruel da situação residia no total desconhecimento da solução biológica. A única espécie de abelha fisicamente capaz de disparar o mecanismo de gatilho da alfafa era citada apenas em linhas desbotadas de notas de pesquisa antigas. Acreditava-se
que ela havia desaparecido da natureza, varrida pelo uso de produtos químicos e pela perturbação humana constante no habitat. Nevada havia se tornado uma porta trancada por dentro, e isso ainda não é o limite da descoberta. A chave para destrancar esse potencial estava escondida sob a superfície o tempo todo, repousando no próprio solo salgado e rejeitado, onde a abelha alcalina aguardava em silêncio. Milhares de páginas de pesquisa técnica repousavam sob camadas espessas de poeira em uma sala de armazenamento universitária que o tempo parecia ter esquecido. Enquanto os agricultores de Nevada acreditavam ter esgotado todas as possibilidades logísticas e químicas, após meses de desgaste, a doutora Clara Martinez iniciou uma busca física em arquivos que muitos descartavam como obsoletos. Por que investigar registros manuais da década de 1970 em vez de focar em soluções tecnológicas atuais? A pesquisadora vira cuidadosamente uma folha amarelada, onde o grafite preservou anotações antigas no papel frágil. A resposta residia no fato de que a ecologia local havia mudado drasticamente antes da era digital. Clara congelou ao identificar referências técnicas a uma espécie específica de abelha que habitava aquele mesmo terreno geológico. À primeira vista, os dados pareciam descrever um inseto qualquer, mas, na prática, sua estrutura comportamental divergia totalmente das abelhas de mel comerciais. Este organismo não produzia mel para consumo, não erguia estruturas de madeira e operava sem a formação de colônias massivas. Mas isso é apenas o começo. Vê-se pelos diagramas recuperados que ela vivia estritamente no subsolo, escavando redes de túneis minúsculos através do solo alcalino rígido, muitas vezes considerado hostil à agricultura. O que espantou os pesquisadores da época foi a precisão biomecânica do inseto. O peso exato, as dimensões corporais e o comportamento de pouso da abelha acionavam o mecanismo de estilingue da flor de alfafa com perfeição matemática. Nenhuma outra espécie documentada conseguia replicar essa interação física eficiente e necessária para a polinização. Contudo, os relatórios indicavam um colapso populacional abrupto quando o Estado introduziu produtos químicos agressivos na segunda metade do século XX. O solo sofreu perturbações mecânicas severas, causando o desmoronamento dos túneis subterrâneos e a eliminação sistemática das fontes de alimento. A poeira assenta metaforicamente sobre a descoberta, enquanto Clara processa as informações em silêncio absoluto. Se a evolução projetou um polinizador especificamente para a alfafa naquela região, a solução para a crise agrícola esteve literalmente sob a terra durante décadas, oculta apenas pela intervenção humana. A questão técnica crítica que restava pendente envolvia a viabilidade de recuperação da espécie no ambiente atual. A possibilidade de reativar um ciclo biológico apagado da memória agora se apresentava como a única chave para destravar a estagnação produtiva de Nevada. 0 palavras foram pronunciadas na mesa de reunião, quando a descoberta da espécie de abelha foi apresentada aos pesquisadores. Por que o silêncio da equipe era tão pesado e unânime? A resposta não estava no que foi dito, mas na conclusão inevitável que todos sentiam ao mesmo tempo. Se a alfafa necessitava daquela chave exata para produzir sementes, e o inseto responsável havia desaparecido porque os humanos alteraram o solo incorretamente, a única solução técnica era a recriação total. Era preciso reconstruir precisamente o ambiente que a natureza desenhou outrora para elas. Mas isso é apenas o começo. Isso significava executar uma ação que todo agricultor de Nevada considerava uma contradição absoluta aos princípios do cultivo. À primeira vista, aumentar a salinidade da terra parece um suicídio agrícola, mas na prática era a única forma de recuperar o habitat da abelha alcalina. O solo não deveria ter o sal removido, mas sim ser deliberadamente saturado,
exatamente como a espécie o escolhera originalmente como lar. Uma cadeia de requisitos físicos bizarros e estritos começou a ditar o projeto de engenharia. O solo precisava ser solto o suficiente para permitir a escavação de túneis pelas abelhas, mas firme o bastante para evitar o colapso estrutural das galerias. A umidade nas camadas inferiores devia permanecer perfeitamente estável. Pode-se notar a dificuldade técnica de manter essa hidratação subterrânea sem inundar a superfície seca. O sal precisava atingir uma concentração exata que desencorajasse outros insetos, mas preservasse as condições ideais para as abelhas. Depois, fica mais complexo. Toda a estrutura geológica precisava estar finalizada antes da liberação de um único espécime vivo no local. Do lado de fora, o plano assemelhava-se a uma piada dispendiosa de engenharia civil e biológica. Enterrava-se uma intrincada rede de irrigação subterrânea, avaliada em dezenas de milhares de dólares sob a terra. Vê-se como a superfície se transforma em uma mancha branca incrustada de sal, como uma miniatura de deserto, aguardando o despejo de milhões de abelhas, como se fosse a colheita mais imprudente já plantada. Especialistas chamaram isso de loucura técnica. Jornais locais rotularam o experimento como o mais estranho do ano. Muitos agricultores viram ali a prova de que a ciência perdera o rumo. E isso ainda não é o limite. Para quem realmente entendia a fisiologia da alfafa, a lógica possuía uma beleza quase matemática. Se você quer restaurar um elo perdido no ecossistema, o ambiente deve retornar exatamente ao ponto onde estava antes da intervenção. Se o objetivo é o retorno da abelha alcalina, a reconstrução do lar abandonado é mandatória. Sob o sol escaldante do deserto de Nevada, aquela parcela de solo salino branco e brilhante começou a ganhar forma física definitiva. Não funcionava como um símbolo de desespero, mas como um convite técnico a uma espécie esquecida pelo tempo. Apenas uma etapa restava na cronologia do projeto. A liberação das abelhas poderia causar o colapso de todo o plano ou abrir um novo capítulo para a agricultura da região. O terreno preparado aguarda o desfecho em silêncio. Milhões de espécimes de abelhas alcalinas viajaram em caminhões especializados pela estrada de terra até o leito de sal preparado. A frota de veículos pesados manobrava ruidosamente, levantando nuvens de poeira fina que cobriam os muitos espectadores céticos reunidos no local. Por que liberar uma biomassa tão valiosa e sensível diretamente sobre o solo nu e salino sob o sol forte? Aparentemente, a lógica comum sugeriria o uso de caixas protetoras ou colmeias artificiais para garantir a integridade física imediata dos insetos. Mas, na prática, a exposição direta e brutal ao solo mineral é o único gatilho biológico capaz de induzir essas abelhas a reconhecer o terreno como lar. Pode-se notar o momento exato em que os trabalhadores inclinam os recipientes de transporte sobre a superfície branca e brilhante da parcela experimental. Uma cascata densa de pontos pretos atinge o solo, espalhando-se como areia viva sobre a crosta compactada quimicamente. Não existem quadros de madeira, estruturas de suporte ou qualquer equipamento de apicultura convencional nesta zona de teste industrial. Mas isso é apenas o começo. A radiação solar intensa atinge imediatamente os insetos, que parecem se mover de forma desorientada nos primeiros minutos de contato com o ambiente hostil. À primeira vista, a operação parecia um desastre técnico completo, disparando uma onda imediata de reações negativas nas plataformas digitais. Vídeos da liberação circulavam rapidamente, acompanhados de comentários que ridicularizavam a total ausência de infraestrutura visível para o enxame exposto. Especialistas surgiram em transmissões televisivas, afirmando que os insetos não resistiriam ao calor e à salinidade por mais de alguns dias. O público geral e a imprensa concluíram precipitadamente que o setor agrícola do estado
havia cometido um erro de cálculo monumental, porque a verdadeira métrica de sucesso permanecia completamente invisível para as câmeras e para os críticos externos da indústria. Vê-se que, em meio ao tumulto midiático, o pequeno grupo de especialistas em alfafa mantinha a posição com calma absoluta, monitorando o solo. Depois, fica mais complexo. Eles sabiam que a validação técnica do experimento dependia exclusivamente da atividade de escavação subterrânea que poderia estar ocorrendo naquele exato instante. Consequentemente, todo o projeto entrou em um período de espera técnica obrigatória para verificar a viabilidade da colonização. A existência de túneis escavados nas profundezas confirmaria a adaptação da espécie ao novo habitat artificial construído pelo homem. O processo entra agora em uma fase de observação silenciosa, aguardando os resultados físicos que repousam sob a terra. Zero sinais de atividade apareciam na superfície do campo de sal logo após a soltura dos insetos, porque o solo permanecia absolutamente imóvel e estéril a olho nu. Uma inspeção visual simples não revelaria nada além da crosta branca e inalterada sob o sol. A resposta estava se desenrolando silenciosamente na escuridão úmida do subsolo, onde as abelhas alcalinas ativaram instintos evolutivos de milhares de anos. À primeira vista, a escavação poderia parecer o trabalho caótico e aleatório de outros insetos de solo, mas, na prática, as abelhas executavam uma engenharia de precisão milimétrica. Elas cavavam tocas em forma de arco que se convertiam em túneis circulares quase perfeitos, mantendo profundidade e largura idênticas em cada seção escavada. Dessas galerias principais, elas esculpiam pequenas câmaras de cria cuidadosamente revestidas com pólen e secreções ricas em nutrientes. Mas isso é apenas o começo do complexo ciclo subterrâneo. Pode-se notar como elas depositam os primeiros ovos nesses espaços protegidos, plantando sementes de vida completamente invisíveis para quem caminha acima. A escolha desses locais seguia critérios rigorosos de compactação do solo e o cheiro distinto dos minerais presentes na terra. Elas detectavam a umidade tênue que subia do sistema de irrigação subterrâneo, localizando as coordenadas ideais como se lessem um mapa geológico desconhecido pelos humanos. E isso ainda não é o limite da adaptação biológica. A crosta de sal no topo, que aparentemente atrapalharia a perfuração, tornou-se um escudo natural impenetrável contra predadores externos. Vê-se que essa barreira física bloqueia a saída da umidade, garantindo o percentual exato de hidratação para o desenvolvimento das larvas. A cada dia, mais um túnel se estendia e outra câmara era finalizada, sinalizando o retorno de uma espécie considerada extinta no meio do deserto. Os fazendeiros observavam em silêncio, sentindo a vibração sutil sob os pés, receosos de admitir a esperança. Nevada não podia ver, mas uma cidade oculta estava sendo construída sob o solo branco para alterar o futuro produtivo da Terra. O silêncio subterrâneo logo se transformaria em uma resposta definitiva para qualquer dúvida anterior. O processo segue seu curso natural longe da luz. Centenas de metros. Essa é a distância exata que os longos campos roxos se estendem a partir dos ninhos subterrâneos. Algumas semanas após a cidade das abelhas ter tomado forma sob o solo incrustado de sal, os primeiros sinais de mudança física começaram a surgir. Mas por que a alteração na floração da alfafa parecia inicialmente tão sutil aos olhos dos agricultores? A densidade visual à distância camuflava a complexidade mecânica que ocorria no nível das pétalas individuais. A resposta estava no volume absoluto de insetos, pairando sobre as flores em números superiores a qualquer ano anterior registrado. Parecia que uma comporta invisível havia sido aberta, permitindo que elas inundassem a área. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como as ondas de abelhas varrem a extensão roxa, fazendo a terra parecer respirar com um movimento constante. À primeira vista,
O comportamento parece uma polinização comum, mas, na prática, as abelhas alcalinas executam uma física calculada que desafia as teorias anteriores. Ao se ajoelharem para observar cada flor, os pesquisadores perceberam que o pouso não era um evento aleatório. O inseto aplica o peso, o ângulo e a força exatos necessários para acionar o mecanismo de estalo característico da alfafa. A quilha da flor dispara para cima, golpeando o tórax e o abdômen da abelha com precisão mecânica. Diferente das abelhas melíferas, que recuam diante desse impacto físico violento, a espécie alcalina absorve o golpe frontalmente. Uma explosão de pólen amarelo fino cobre o corpo do inseto instantaneamente. A persistência dela se mostra quase instintiva, lançando-se de flor em flor sem uma única pausa no ritmo. O processo está apenas ganhando velocidade. Por consequência, as flores acionadas incham e se transformam em vagens, prometendo novas sementes em seu interior. A taxa de polinização das abelhas alcalinas superou todas as espécies já utilizadas historicamente na agricultura de Nevada. O raio de forrageamento revelou-se maior do que os modelos preditivos indicavam. Vê-se que a eficiência da operação beira o impecável, silenciando os cientistas diante dos novos dados de produtividade. Os agricultores testemunham não apenas o renascimento de um polinizador, mas a conexão biológica perdida que faltava no sistema. A natureza entrega sua resposta definitiva através do trabalho incessante nas plantações, e o ciclo segue para a maturação. 3 a 4 vezes a média habitual. Esses eram os números que aguardavam a verificação nos campos de alfafa. Os ventos do início do verão varrem as plantações, transportando o aroma denso da cultura pronta para o processamento. Agricultores de Nevada iniciam a operação decisiva da temporada de colheita de sementes, posicionando o maquinário pesado nas linhas de corte. Normalmente, este cronograma envolve cálculos de risco e margens de erro apertadas. Porque o ambiente operacional estava tão carregado de uma expectativa estática incomum naquele ano, as colheitadeiras avançam pelo terreno, ativando sistemas de corte e separação mecânica. A resposta para a tensão surge assim que os primeiros sacos de armazenamento são içados pelos braços hidráulicos. Imediatamente, a comunicação técnica percorre as equipes de operadores ao longo das máquinas. As sementes apresentam uma densidade física e abundância superior aos ciclos anteriores. Pode-se notar como o volume de material processado excede os parâmetros padrão dos reservatórios. Quando os dados estatísticos são finalmente compilados, a equipe de pesquisa se depara com uma anomalia positiva. À primeira vista, o clima árido impõe limites rígidos à produção, mas, na prática, os rendimentos atingem o triplo ou até o quádruplo da média de longo prazo do estado. Áreas específicas registram cifras de produtividade que peritos agronomistas consideravam tecnicamente inalcançáveis para a geografia de Nevada. Nevada era historicamente catalogada como um símbolo de resistência geológica, mas isso é apenas o começo da análise técnica. Foi exatamente neste local, com solo aparentemente inviável, que se provou como soluções em microescala geram transformações macroscópicas. A partir de minúsculos túneis escavados sob o solo salino, as abelhas alcalinas executam o trabalho de polinização que altera as métricas da colheita. Vê-se como a atividade incessante dessas asas delicadas reescreve a eficiência agronômica de toda a região, não através de fenômenos inexplicáveis, mas pela reativação de capacidades biológicas funcionais, que haviam sido subutilizadas. Por isso, o estado aprende a atingir o florescimento máximo novamente através da interação entre inseto e planta. O ciclo de produção se encerra, validando o novo padrão de rendimento.